Gravando. Olá, todos bem? Olá, todos bem? Que satisfação esse reencontro no lançamento de mais um ousado projeto com a marca Cariri Cangaço. Hoje nós estamos lançando o projeto de podcast Cariri Cangaço de tudo um pouco. Uma parceria com essa empresa de renome e que já está fazendo muita coisa bacana para você. O programa de hoje marca o lançamento de outro ousado projeto do Cariri Cangaço, com o título O Olhar Feminino sobre as Meninas e Mulheres do Cangaço. Então, para falar disso, para nos fazer entender um pouco mais desse universo maravilhoso das mulheres no cangaço, a gente recebe hoje no podcast Cariri Cangaço de tudo um pouco a querida escritora, ilustradora, artista plástica, esse talento, esse doce de pessoa, Luciana Nabuco. Psicóloga, multiartista, essa pessoa talentosa, querida Lisiane Forte, que vamos juntos conversar sobre o que habitava o coração e a mente dessas meninas, dessas mulheres, nesse sertão de meu Deus. Mas antes de conversar com elas, peço permissão a você para ler essa preciosidade. Me permitam, por favor. Para chegar no prefácio são 22 páginas. Vamos lá. Meu corpo se encontra deitado, horror e medo estampados entre secos alastrados, olhos vazados e mudos. De tarde, as pedras exalam um cheiro acre do sangue coagulado. Magros urubus, com terno cuidado, retiram meus pedaços. Saciam a fome áspera. São sentinelas e benditos o farfalhar de suas asas. E peço então perdão. Busco em vão as ladainhas. Minha pedra cristalina, rogo proteção. Sou entregue e despojado, sem minhas joias, punhais, bornais enfeitados. Meu imponente chapéu, finamente bordado, revela o santo selo sagrado do antigo Salomão. É a coroa sanguinária, a auréola encourada dos valentes do sertão. Sim, fui dessa estirpe, filho de Caim, da seca, da fome e do horror, rasgado na dura caatinga, nos abraços das macambiras e juremas. A macabra gramática deixada sobre mim são os orifícios fechados. As cicatrizes veredas na pele seca e tisnadas são minhas patentes. Marcas monocromáticas, afiadas presas de onça parida e brava. O diabo, porém, é sedento do contrato assinado, feito nas horas tardias, em noite enluarada, onde o vento sopra vazio, para que se cumpra a maldita herança, o último beijo de velha cacuia e a roca fia. A vida transcorre como teia de biuro. A traição se enrosca entre tragos de cachaça, afiando lâminas, predestinando assombrações como guiso de cascavel, embriagados de óleo e medo, raiando o sol, atravessando o rio. São pequenos soldados, algozes celestiais. Marias abrem o dia e de suas bocas agoniadas surgem como espelhados os derradeiros prantos, perdidos nas mornas rochas orvalhadas. Minha cabeça separada amanhece semente sanguinária. Espalha-se pelo caminho em lenta peregrinação. Carrega raízes medonhas, pobres frutos arrancados. E da terra onde foi gestada minha sina, assino a morte bendita, alva e matutina. Entrego por fim meu destino feito criança inocente, nos braços de sua avó, famintos olhos encerrados, que de tudo que fiz e senti, sem arrependimentos, deixarei tão somente, marcada em brasa, a vida como memória sangrada. Coisa linda. Luciana Nabuco, para Memórias Sangradas. Esse poema, que é o prefácio dessa obra-prima do querido Ricardo Beliel, fala de uma cabeça decepada. Luciana Nabuco. Seja bem-vinda ao podcast Cariri Cangaço de tudo um pouco. Que satisfação ter você e Lisiane conosco nesse maravilhoso lançamento do nosso projeto,
um olhar feminino sobre as meninas e mulheres do cangaço. Fiquem à vontade. É um prazer estar aqui com Lisiane, com você, Severo, com as pessoas, né, que estão nos ouvindo e reverberando memória. Reverberar memória, né, assim como a história dessa cabeça. Eu acho que quando eu era criança, né, falando de infância, meu pai sempre foi um leitor, né, ele lia para mim muitas poesias e textos. Muitas vezes eu não entendia, porque ele lia Augusto dos Anjos, Cruz e Souza, Olavo Bilac. Você imagina, criança de 7 anos, o pai falando as poesias do Augusto dos Anjos. Só que isso que é interessante, a importância de se ler para uma criança e de falar, né, a literatura e a poesia. Porque a sonoridade da voz do meu pai, quando eu vou reler esses poemas enfim, no meu amadurecimento, né, eu leio Augusto dos Anjos e me vem a voz do meu pai. Quando eu era criança, quando ele falava assim, Ponte Buarque de Macedo, ou quando ele falava, ai, Murubu pousou na minha sorte, né? Ou quando ele declamava as poesias do Manuel Bandeira, muitas eu não entendia, porém, aquilo vai fixando na tua memória. Então, eu te ouvindo, sabe, com a tua narrativa, com a tua oralidade, com essa dramaticidade de ler esse poema, me lembrou o Dr. Nabucco. Então, me lembrou porque ali eu me reencontro, sabe? Então, essa cabeça decepada do corpo que vai recontando a sua sina, as suas memórias, né? É um pouco desse princípio feminino para mim. O princípio que está no início e no final, né? A gente sabe que em muitas cosmogonias e muitos rituais antigos, né? Quando nós morremos, é um momento de retorno para a casa da mãe. Então, quando esse corpo é deitado à terra, que também é um símbolo desse feminino, nós dizemos que essa alma, esse espírito retorna para a casa da mãe, ou seja, a casa da memória, né? A casa que vai te acolher novamente em um outro ritual iniciático. A morte é apenas um outro ritual, é uma outra vida, né? E escrever, quando nós escrevemos, nós fazemos um ritual iniciático. Então, nós escrevemos para que essas histórias elas possam estar gravadas além, para outras pessoas. Um livro, muitas vezes, não é apenas para a nossa contemporaneidade. Um livro, ele fica para sempre. Para a eternidade. E para outras gerações. Sim. Né? Então, é uma alegria estar aqui. Que maravilha. Lisiane, seja bem-vinda. Obrigada. E o seu olhar profissional, cheio de sensibilidade. Conheço o teu trabalho, sei do quanto você entrega tudo que você tem de melhor em tudo que você faz. Obrigada. E essa tua proximidade, como também de Luciana, com essa questão da ilusão, do imaginário, dos sonhos das mulheres e das meninas. Eu acho que vem ao encontro desse grande desafio. Qual é o nosso grande desafio, Luciana Nabucco, Lisiane Forte? É traçar esse paralelo entre aquelas meninas e mulheres do início do século XX, dos anos 10, dos anos 20. Se é que é possível traçar algum paralelo, e vocês vão me dizer, com essas mulheres e meninas de hoje. Né? Por quê? Porque falamos de meninas e mulheres de ontem e de hoje, mas com a mesma gênese. Lisiane, seja bem-vinda. Muito obrigada. As palavras da Luciana, elas foram assim, né, assim, muito iniciais, muito... Quando eu li um pouco do livro dele, né, eu consegui ele ontem, Memórias Sagradas, eu procurei Luciana nesse livro, né, porque eu trabalho com mulheres há algum tempo. Então, eu trabalho na clínica com mulheres, violência doméstica também, e eu estou no 45º grupo de mulheres. Então, quando eu peguei esse livro, assim, vou ver Luciana nesse livro. E vi Luciana no livro inteiro, na verdade, né? Ela esteve com seu parceiro, né? Ali, não só no prefácio, no pós-fácio, na escrita, nas fotografias, né? Então, eu vi Luciana com esse parceiro, que é o que falta, né?
entre homens e mulheres, né? Nós estamos tentando construir novas masculinidades. Eu não falo nem desconstruir masculinidades, mas construir novas masculinidades. Então, assim, quando eu vejo, quando você pede para traçar esse paralelo, a Luciana falou muito bem sobre isso, porque quando ela fala assim da infância dela, do pai, da reminiscência, o que esse pai trouxe para ela, era uma voz masculina, mas que ela ressignificou, né? Ela ressignifica em sua fala, e ela escreve sobre isso, e ela tem poder para fazer isso, e faz isso no seu livro, que também é de seu parceiro, entende? É um livro que tem os dois juntos. Então, quando eu os encontrei, assim, rapaz, eu encontrei dois artistas, né? Eu tô falando aqui bem à vontade, porque foi isso que eu procurei nesse livro. Eu queria ver esses dois artistas contracenando. E eu encontrei. E é isso que falta na nossa contemporaneidade, né? Meninas e mulheres com essa visão, né? Sendo, nós somos ainda oprimidas muitas vezes, na verdade, todos os dias. Deus nos dá, né? essa frase, Deus nos dá, nós somos vítimas de violência. Em qualquer lugar, no trânsito, no telefone, em qualquer lugar que a gente vá, uma frase ou outra, algumas mulheres representando esse machismo que mulheres representam também, né? E a gente olha assim, gente, quando é que a gente vai conseguir mudar? Através disso, através desse tipo de protagonismo, desse tipo, do que a gente está fazendo agora, desse projeto que está sendo lançado aqui. Então, isso sim é uma forma de a gente dar andamento, seguir para novos olhares. Né? Perfeito. Quando Luciana começou a sua fala e nos trouxe, né, essa memória tão forte, afetiva, né, do avô, né, e de todos aqueles momentos em que lhe eram permitido compartilhar a arte, né, o talento desses grandes poetas brasileiros, eu me transportei, Lisiane, para o sertão de outrora. Que tipo de afeto essas meninas e mulheres receberam? Né? Nós que pesquisamos o cangaço, e aqui eu cito tantos e tantos que vararam nos sertões, Paulo Gastão, Alcino Costa, querido Ângelo Osmiro, tantos e tantos. E quanta dor a gente conseguia perceber no olhar e na vida daquelas descendentes, das remanescentes do cangaço. E aí, quando tu falavas, Luciana, e corroborado pela reflexão da Lisiane, eu digo, meu Deus, que afeto essas meninas receberam. Que ilusão elas carregaram para as veredas tortuosas das caatingas. Querida Luciana. É isso, né? A gente, né, Severo fala dessa questão, você colocar esse projeto das meninas e das mulheres, e nós pensarmos as meninas e pensarmos a infância, né? E a gente entender que a noção de criança é uma noção muito recente, a noção de infância é uma noção muito nova. Na história da humanidade, a criança, ela vivia numa espécie de não lugar. Ela era um ser não considerado infantil, ou seja, com os seus direitos de criança, com direito às suas próprias brincadeiras, os seus vazios, os seus silêncios, né? A criança, muitas vezes, era já colocada em situações da idade adulta. As meninas muito novas, isso é uma questão histórica, já eram entregues, já eram meninas que já eram entregues para outras famílias, para realizarem casamentos, né? Os meninos, por exemplo, quando vieram os meninos nas naus portuguesas, muitas crianças, né, devido a uma fome extrema em Portugal, as famílias muito empobrecidas, elas recebiam um pequeno soldo por aquela criança. Então os pais entregavam, que era menos uma boca para alimentar, entregavam aquele menino para ele servir, né, nos navios, enfim, como serviços gerais, de lavar e outras coisas. Porém, esses meninos também eram utilizados, né, para serviços sexuais dos marinheiros. Então, por quê?
porque eles não eram considerados crianças. Eles eram praticamente também pessoas adultas. Havia uma visão da criança como um ser, um mini adulto. A gente vê isso na iconografia das pinturas, né? Enfim, da própria aristocracia, né? Dos Sim. reis e rainhas. A gente vê, por exemplo, as crianças e meninos e meninas na iconografia vestidas como se fossem adultos, né? Com corpetes, né? Com as peruquinhas, porque na verdade os pobres não eram nem retratados, né? Então era apenas a aristocracia que era retratada em pinturas. E Luciano, me permita Sim. um parêntese, essência essa herdada também, claro, pela Gênesis, pelo nosso sertanejo. Crianças pequenininhas, você sabe disso, Lisiane? Puxa vida, crianças de 5, 6 anos cuidando do filho de 1, 2, Sim. do irmãozinho de 1 e 2. Sim, Quer acontece dizer, se até adulto hoje. ficavam adultos até hoje, perfeito. Até hoje. Então essa sua reflexão nos traz uma realidade Uma realidade muito perversa, né? perversa, Essa ausência da infância, né, que a Lisiane falou, como um todo, né? Eles têm um gap nessa infância, nessa adolescência. E esse gap, ele vai ser sentido em algum momento de sua vida. Ele vai virar um cicatriz, né? Vai ter um lugar ali que quer ser preenchido. Que a gente chama isso de vazio existencial. É onde a gente bota a igreja, onde a gente bota o casamento, onde a gente bota várias outras questões. Não quero falar sobre isso assim, dessa forma, mas a gente não se coloca nesse lugar que é nosso. É um lugar que é nosso, que a gente precisa ser protagonista nessa própria história. Né? Era isso que as meninas e mulheres cangaceiras buscavam também? Sim. Preencher esse Com espaço? certeza. Sim, absolutamente. Absolutamente. E elas tinham esse gap, né? Elas tinham um lugar do não lugar, como a Luciana falou, do silenciamento, da opressão, que até hoje nós somos assim. Muitas mulheres se casam hoje em dia, sim, ainda, até hoje. Né? Mesmo com seus empregos, eu vejo isso na clínica, com seus empregos, com seu dinheiro, com sua carreira, eu preciso casar. E às vezes o homem é um provedor, e às vezes ele nem é um provedor, é uma coisa meio imaginária, sabe? E aí se sente culpa porque foi trocada por uma mulher, e você tem raiva da mulher e não do homem, né? É uma coisa assim incrível, né? Que acontece com a competição feminina também. Aí É uma gênese, né, muito violenta na nossa história. A construção da humanidade é uma gênese muito violenta. E nessa construção do nosso país, há uma gênese violenta, uma gênese que foi realizada, esses primeiros Brasis, né, esses primeiros brasileiros que foram, na verdade, gestados a partir de muita violência, né? A partir da violência de estupro de mulheres indígenas. Claro que há uma imensa, digamos assim, as relações humanas, elas não são simples, são relações muito complexas. É claro que entre toda violência há também encontros de afeto, encontros de amor, né? Encontros de respeito. Então, a gente não pode ter uma visão maniqueísta. Nós temos que entender uma complexidade do ser humano. E eu acho que isso também que causa esse fascínio em relação ao cangaço, né? Porque eram homens e mulheres, digamos assim, os cangaceiros, né? Falando deles especificamente, digamos assim, fora da lei, né? Bandoleiros. Porém, ao mesmo tempo, vemos histórias de afeto, histórias de amor, histórias de respeito, histórias de... Na verdade, o sertão, pela sua característica, a nossa característica dessa colonização ibérica, é um mundo medieval, com as suas leis, com as suas normas, com as suas gestas, né? Com seus padrões éticos muito apropriados. E a sonoridade, por exemplo, do sertão, né, da música, me lembra essa sonoridade árabe, porque quando você entende a música árabe, né, que foi justamente da colonização tão luminosa dos árabes durante a Idade Média, né, com as suas músicas, isso foi transportado. Isso foi transportado para o Brasil e mais especificamente ali para o Nordeste, para o sertão. A cultura moura, uma cultura moura dentro do sertanejo é imperiosa, é algo absolutamente... O aboio, por exemplo. Sim, quer dizer, são coisas muito presentes, né, na nossa realidade. O aboio é como um cântico para uma mesquita. Sim, claro. Né? É lindíssimo. Bom, então dentro dessa complexidade, é claro que há muita violência,
há muito desejo de liberdade humana. Eu acho que essas mulheres, né, não falando especificamente dessas crianças, que a gente sabe que houveram crianças, meninas, que foram, né, capturadas. Maria Bonita, por exemplo, é um caso muito específico que é um caso de amor, é um caso de ida, né, ao encontro do seu próprio destino, né, por uma vontade muito própria. Mas, enfim, essas mulheres, assim como esses homens, há o desejo de liberdade que é do ser humano, o desejo de romper, talvez, padrões, romper barreiras, né? E nós rompemos muitas vezes à base de uma violência. As grandes revoluções humanas foram revoluções extremamente violentas, sempre correu sangue nas revoluções. Uma revolução branda ou uma revolução sem a violência, né? Não há praticamente, né, na nossa história. Eu penso assim que nós precisamos entender e falar dessa infância, falar desse lugar da criança, né, dentro desse aspecto, dentro dessa construção do século XIX, do século XX, dessa criança silenciada, contextualizar, para vir até essas mulheres, né, e que reverbera até hoje, como a Lisiane fala, né, todas essas mulheres que até hoje em dia se encontram em situações de opressão, são esse reflexo de uma história milenar de repressão. Eu queria provocá-las e trazer dois recortes interessantes no que diz respeito a mulheres no cangaço. Os mesmos desafios e dramas, histórias doloridas que certamente, Lisiane, você acompanha no dia a dia da sua profissão, nós observamos lá atrás também no cangaço. Você lembrou bem, Luciano, a questão de que motivação essas meninas e mulheres tinham para entrar no cangaço. E ainda vamos ter várias motivações. Maria Bonita, né, aproximou de Lampião, acabou acompanhando a ele. Era uma mulher casada, havia acabado de separar. Olha que coisa curiosa, né? E o mais curioso é que o marido não reclamou. O marido não reclamou que ela o deixou, né? Nós temos o caso de Dadá, que bem jovem, bem menina, 12 anos, foi sequestrada. E acabou o quê? Aí eu vou ao encontro do que Lisiane falou. Dadá foi sequestrada, estrupada e acabou apaixonando pelo seu algoz. E passou a ser companheira. Companheira, olha que coisa, né? Dadá era a única que foi a cangaceira, né? De verdade, assim, porque era a única que combatia, as outras não combatiam e entravam em combate. Então, veja, aí vamos encontrar várias nuances absolutamente incríveis, como o caso da cangaceira Lídia, né? Que não temos registros iconográficos, mas a literatura conta que era a cangaceira mais bela de todas. E era companheira do gorila de Xorroxó, Zé Baiano, um dos mais violentos. E naquele ambiente altamente hostil, perigoso sob todos os aspectos, traiu o seu companheiro com outro cangaceiro. Agora imagine a coragem de uma mulher dessa, e aí eu vou ao encontro do que tu falaste, Lisiane, quer dizer, esse gap, né? Essa necessidade de mudar padrões, de buscar algo, a sua liberdade. Que coisa, né? Você foi isso. Tem muitas mulheres hoje em dia que só conseguem deixar os seus companheiros traindo eles. Olha só, ela deixa o telefone assim para ele pegar. Para ele acabar com ela e não ela acabar com ele. Porque é por causa da opressão mesmo. Eu não consigo terminar contigo. Eu tenho uma família, eu tenho 2 meninos, eu tenho 3, eu tenho... Então, acabe comigo. Aí pode acontecer o feminicídio, pode acontecer tanta coisa, mas eu já vi isso no meu consultório, né? E assim, e a culpa é tão grande porque ela faz isso, porque não é aceito, né? É a mulher que trai. Puta, né? Exatamente. Milenarmente, né? O adultério. Você vê aquele... assistir aquele... Acho que não sei se é um livro, mas tem um filme, A Letra Escarlate. Sim. Que você costura, né, o ar escarlate na roupa da mulher, onde ela vai e todo mundo fica olhando pra cara dela, né, assim,
E, assim, e essa mulher, né? Quem é que olha para essa mulher hoje em dia, né? Eu tenho até 2 poemas para trazer para falar sobre isso, mas pode ser lido depois, não sei, em algum momento. Né? Uma é da Argentina Castro, que é uma poeta, antropóloga, uma grande amiga minha que fica à frente de uma biblioteca comunitária chamada Papoco de Ideias. Ela fica junto com outras 3 mulheres. Na verdade, ela é uma das 3. A mãe dela, a matriarca, que fica à frente, então sofre muito, porque ela precisa, ela ensina crianças com livros, né? Na época da pandemia teve que arranjar formas de alimentar essas crianças, né? E a gente fez um trabalho no Alto da Penha, no Crato, conversando com algumas mulheres que teve esse contato com o pessoal do cangaço, né? E ela tem um poema que eu queria ler, esse poema dela, Sim. na verdade. Claro. Posso ler agora? Por favor. Você está participando do programa lançamento do podcast Cariri Cangaço de Tudo Um Pouco, tá? No lançamento do grande e ousado projeto O Olhar Feminino sobre as Meninas e Mulheres do Cangaço. Hoje a gente recebe a escritora, ilustradora, poetisa Luciana Nabuco, psicóloga, multiartista, talentosa Lisiane Forte. Por favor, Lisiane. Eu vou dar para escutar direitinho. Eu vou ler um poema da Argentina Castro, né, da Biblioteca Papoco de Ideias, poeta e antropóloga. Se chama No Granjeiro. Uma mulher negra e pobre que escreve é como um rio. Corre tão longe esse rio, anda para frente esse rio, encontra o mar esse rio, beija tantos corpos esse rio, enfrenta tantas pedras, se joga em cada ribanceira. É impedido esse rio de suas travessias por lixos tão alheios. Esse rio é essa mulher. Esse rio mulher que nasce e desce farto do alto da serra. Esse rio que é meu, que é seu, que é nosso. Esse rio que anda em nós, corre por dentro, que é sangue, sumo, saliva, suor e lágrima. Esse rio João, que é tão seu, Teresa, poema poeta. Esse rio que passou a ser meu, esse rio que se junta no meu, do mundo, a tantos outros. Esse rio que em algum momento, assim como as gentes, perde o doce e vai ser salgado, e resistir no mundo em forma de beleza e poesia. Um rio não é só um rio, ele é toda a sua gente. Todos os seus peixes, todas as suas garças, todos os seus seres encantados, toda a sua superfície, mas mais ainda suas profundezas. Um rio é uma política ou ausência dela. Um rio não pode ser quintal, e muito menos esgoto. Um rio é tudo o que se quer e se precisa diante da aridez do mundo e seus dias sombrios. Um rio e suas águas, uma mulher e seus fluxos. Nele cabe todas as importâncias da humanidade, que não tem olhos para ver, não alcança a dor, que mora no dentro e no fora das veias abertas de um rio, que é, antes de tudo, entidade mulher. Argentina Castro. Que coisa linda. Que coisa linda. E foi um Argentina, poema que ela fez. Um beijo para você. Que coisa maravilhosa. Um beijo para ela, né? minha amiga, grande escritora. Esse universo é algo extraordinário. Isso ela fez a gente ir andando num bairro chamado Alto da Penha. Conheço Alto da Penha, né? Claro. E ela fez conversando, a gente conversava, fazia fotos e entrevistava, e ela tem uma veia literária muito linda, né? Maravilha. Luciana, quando falávamos da gênese dessa menina mulher cangaceira, desse gap, dessa busca pelo tempo sonhado e talvez perdido, a gente também está falando dessa mesma sertaneja, filha do coiteiro, daquela ama de leite, remanescência do escravo que está lá na Casa Grande, da própria mulher do coronel. Porque a gente não pode dissociar e fazer uma análise do espaço, da geografia do cangaço de forma dissociada ou rasa. Porque
Todos têm a mesma gênese. Que coisa interessante. Os desafios aos quais Lisiane nos trouxe também, pontuou, eram próprios da cangaceira, mas também eram próprios da menina filha do coiteiro, né? Daquela bordadeira, da mulher que habitava a casa grande do coronel. Sim. Concorda comigo? Sim, sim. As histórias, elas sempre cruzam, porque esse aspecto desse feminino e dessas vidas femininas que viviam entre silêncios e esperas, né? Essas mulheres, muitas vezes, né, durante a história, essa mulher sertaneja, essa mulher brasileira, que fosse a escravizada, a filha do senhorzinho, a sertaneja do campo, né, de vários estratos sociais, eram vidas em esperas, sabe? As esperas... Vidas em esperas. Sim, são... Coisa e sonhos, forte. sabe? São sonhos. Então, o sonho é um atributo do ser humano, né? Isso. Homens e mulheres, todos nós sonhamos, todos nós temos esses sonhos, esses esperançares, né? Mas, né, falando mais concretamente dessas mulheres, eram vidas realmente em esperas. Então, aquela que bordava, ela estava esperando algo, né? Aquela que ia tirar o leite das cabras, ela também estava esperando. Aquela moça sertaneja que caminhava léguas e léguas, né, indo, né, em busca ou seguindo esses homens, né, elas estavam também na espera. Essas que gestavam, que engravidavam, né, elas mal podiam esperar, talvez, o dia que elas estivessem em algum lugar, sabe? Em muitos momentos, né, da nossa escuta, durante a feitura do livro, né, a gente vai entendendo que muitas delas, quando engravidavam, né, elas não ficavam com seus filhos. Não era possível ficar com crianças, né, e bebês em tenra idade, tendo uma vida errante como essa. Ainda mais, né, uma vida fora da lei. Então, elas esperavam, gestavam, pariam seus filhos e depois entregavam. Então, era uma vida também de entrega. Sabe? Elas entregavam as suas vidas, entregavam seus filhos, entregavam suas crias, seus amores. Conviviam com essa dor. E conviviam com essa dor. E tudo isso, então, ao meu ver, a gente se reconhece, sabe? A gente se reconhece, porque há sentimentos humanos que são sentimentos universais. A morte, a vida, né? A separação, a união... são, como a Lisiane fala, são arquétipos. Então, há sentimentos que são universais. Um homem rico, se ele perde um filho, ele vai ter a mesma dor de um homem pobre que perdeu seu filho também. A dor é a mesma. A dor da perda da sua, sabe, da sua progenitura, do seu amor. Do que lhe é precioso. Do que é mais precioso, né? Então, esse sentimento é universal. Toca a todos nós. E a morte toca a todos nós. A morte, ela não vê a sua etnia, não vai ver o seu extrato social, não vai ver se você é bandido ou se você está dentro da lei. Ela te atinge, né? Então, todas essas mulheres, né, como você fala, que tanto eram sertanejas ou mulheres dos interiores de sua casa, com um extrato social um pouco mais afastado, elas viviam nessas esperas, nesses silêncios, né? Então, eu acho que a gente entende, a gente consegue entendê-las, né? Eu acho que hoje, assim, cada mulher que, por exemplo, sofre uma agressão física, sofre um silenciamento, é desqualificada no seu trabalho, né? nas suas ações, ela vai se reconhecer em algum momento em uma dessas outras mulheres que também foram desqualificadas ou silenciadas. Então, é um reconhecimento. Você acompanha o podcast Cariri Cangaço de Tudo Um Pouco, no lançamento do projeto ousado, inovador, sobre a presença das mulheres no cangaço. Então, eu queria, dentro do lançamento, né, o olhar feminino sobre as meninas e mulheres do cangaço, trazer as palavras finais da querida Lisiane Forte,
Que bom tê-la conosco, Lisiane. Esse projeto vai ser muito bacana ter você ao nosso lado e tantas outras mulheres maravilhosas que depois você vai ficar sabendo quem vai estar do nosso lado. Esse é um programa com apoio do Grupo Estudos Cangaço Ceará, nosso GEC, da nossa SBEC, da ABLAC. Tem muita gente boa aí para conversar com a gente. Lisiane, o seu abraço final para o nosso espectador de todo o Brasil, de todo o planeta. Eu agradeço demais estar aqui, né, podendo falar sobre esse assunto, um assunto tão urgente e necessário, né? Com certeza nós sabemos que vocês vão estar trazendo pessoas aqui interessantes para compor todo esse quadro, mas eu tenho certeza que eu e Luciana também, né? Temos pessoas também para trazer, pessoas que a gente sabe que são pessoas de luta, pessoas que estão precisando falar, né? Que querem falar e não tem espaço, né? E que o que a gente pode fazer é isso, né? É estar num lugar como esse, fazendo um trabalho como esse e poder estar apoiando essas mulheres, que hoje é o que a gente precisa fazer, né? Não tem como escapar disso, mas em pleno 2022, né? Muito obrigado, Lisiane. Luciana Dabu. Bem, Que satisfação. Passa rápido, que as coisas são boas assim, passa rápido. E eu digo, sabe, Severo, que essa tua ideia, esse teu projeto, né, esse pontapé inicial que você está dando, é de muita importância, por uma palavra que a gente está ouvindo muito, está reforçando muito hoje em dia, que é a representatividade, né? Durante séculos as mulheres foram as musas ou foram escritas por ideias dos homens, né? Então muitas vezes as histórias das mulheres foram recontadas e foram contadas e foram escritas pelos homens. E reunir mulheres para falar sobre as mulheres, né? Ou seja, reunir essas nossas ideias, as nossas dores, as nossas vozes, para falar desses sentimentos e dessas ideias tão universais, é representatividade, é muito importante, sabe? Então eu acho que é admirável, eu parabenizo, a gente precisa, como o próprio Lisiane falou, não se trata de desconstruir a masculinidade, construir, sabe? Construir novos. Eu tenho, por exemplo, tenho 2 filhas mulheres e um filho homem. Então, que homens e que mulheres nós vamos deixar, sabe? E que nós queremos construir. E eu acho que essa é uma grande oportunidade. Como eu falo, né, que esse princípio feminino, e atenção, quando eu falo do princípio feminino, é o princípio feminino que está dentro de homens e mulheres, né? Sim. Não é atributo apenas de gênero feminino, mas é o que está dentro de cada ser humano, né? Esse princípio feminino está no início e está no final. Então é lindo poder estarmos aqui iniciando esse projeto. Que privilégio, né? Privilégio nosso e privilégio seu, que está acompanhando de todo o Brasil esse momento maravilhoso. Seja bem-vindo ao Cariri Cangaço, território de grandes encontros, onde o Brasil e a alma nordestina se encontram. Um grande abraço e vem muita coisa boa por aí. Que beleza!